Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cida, professora de Geografia. Observe essas imagens na sua tela. Elas falam sobre enchentes, terremotos e deslizamentos de terra. São os agentes externos e internos da Terra. Vem comigo, vamos descobrir mais sobre eles? Você sabia que a Terra é formada por 3 camadas? E que elas têm os agentes internos e externos? Sabe qual a ação que eles fazem? E as formas de relevo? As formas de relevo, elas são importantíssimas para todos nós. Vamos conhecer mais sobre eles. A estrutura da Terra, ela é composta por várias formas, temperaturas, aspectos e composições químicas. Existem características específicas que as definem. Veja essas imagens na sua tela. Elas são a composição da nossa Terra. É composta por 3 camadas, como eu já falei anteriormente. A crosta terrestre, que aparece na figura 1, é a camada superficial e sólida que circunda o nosso planeta, indo de 5 a 30 quilômetros. Na figura 2, está representado o manto, camada que está abaixo da crosta, com material pastoso por causa das rochas derretidas que são o magma. E, finalmente, na figura 3, está representado o núcleo, que é a parte central e é formado por metais em altíssimas temperaturas, chegando a 6.000 graus. Cada uma dessas camadas apresentam características e temperaturas diferentes. E à medida que se aproxima do núcleo, as temperaturas ficam muito elevadas. Agora, vamos falar sobre os agentes que interferem em toda a Terra. Começaremos com os agentes internos ou endógenos, também chamados de modeladores e costumam ser subdivididos em 3 grupos. De olho na sua telinha aí. A primeira imagem representa o tectonismo, que é um fenômeno natural oriundo da movimentação das placas tectônicas na crosta terrestre. E essas placas podem se movimentar de 3 formas diferentes. As transformantes, quando uma placa desliza sobre a outra. A convergente, quando há o choque entre essas placas. E a divergente, quando elas se afastam. Agora vejam, a próxima imagem representa os abalos sísmicos, que correspondem a terremotos ou tremores de terras. É um fenômeno natural e faz com que a superfície terrestre trema, como os terremotos que falamos lá no início da nossa aula. Ele aconteceu, aquele terremoto lá que eu mostrei na primeira imagem, lembram? Lá no Mar Egeu. Foi sentido na Turquia e em Atenas, na Grécia. Isso aconteceu em 31 de outubro, agora. Foram 27 mortos e cerca de 804 feridos. Esse terremoto teve a magnitude de 7 graus na escala Richter. Que escala é essa? É a escala que mede a intensidade dos terremotos. E ela varia de 0 a 9, dentro dessa escala. E a próxima imagem representa o vulcanismo, que é um fenômeno geológico que ocorre no interior da Terra, para a superfície, quando há o derramamento do magma em forma de lava, além de gases e fumaça. Agora que compreendemos a dinâmica dos agentes internos da Terra, vamos relembrar os principais agentes externos. São eles que atuam acima da superfície, modificando-a gradualmente pelo desgaste na maior parte dos casos, das composições geomorfológicas superficiais da Terra. Esses desgastes são de formas diferentes através de ações de agentes como a chuva, que são os pluviais, também pelas águas dos rios e dos oceanos, que são chamados de fluviais. Nesses casos, o relevo sofre alterações, pois o escoamento das águas desgasta, dando a ele gradativamente formas diferentes.
O nosso relevo também sofre a ação das geleiras, que promovem modificações através da erosão glacial, quando ocorrem avalanches e porções de rocha se desprendem, alterando assim o relevo do local. Tem também o relevo modificado pela ação dos ventos. Esta é chamada de eólica. Agora, qual a ação que mais transforma o nosso relevo? Se vocês pensaram a ação do homem, com certeza estão corretíssimos. O homem é o que mais transforma, modifica a superfície terrestre para adaptações, tanto em moradias, quanto para toda a especulação econômica. O homem, através do trabalho, ele vai transformar o relevo segundo realmente essas opções que eu disse, a econômica e a habitação. Que tal agora relembrarmos as formas do relevo? Mas primeiro, o que é relevo? São as formas adquiridas pelo terreno. Ele está dividido em montanhas, planaltos, planícies, vales, depressões, que estão também subdivididas em absolutas e relativas. E a gente vai ver agora, acompanhando as imagens na sua tela, mais um pouquinho sobre ele. As montanhas são um tipo de relevo caracterizado pelo seu tamanho e altitude elevada. Podem ser classificadas como cordilheiras, jovens e antigas. O Brasil, devido à sua localização na placa sul-americana, bem no centro, ele não tem esse tipo de relevo. Mas ele sofre também alguns impactos referentes aos abalos sentidos, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, como aconteceu na Bahia há pouco tempo. E olha que eu sou de lá e soube disso corretamente. E os planaltos? São unidades de relevo relativamente planas e são localizadas em regiões de altitudes elevadas. Geralmente, situam-se de 300 metros do nível do mar e são limitados em um dos seus lados por superfícies rebaixadas. Essa forma de relevo predomina no nosso país. O vale é tipicamente uma área de baixa altitude cercada por áreas mais elevadas, como montanhas ou colinas. Já as planícies são formas de relevo normalmente planas que constituem áreas onde se acumulam sedimentos. Encontram-se em regiões de baixa altitude, a poucos metros do nível do mar. A nossa planície mais famosa é a amazônica. As depressões estão divididas em absolutas e relativas. As depressões absolutas são consideradas áreas que apresentam altitudes mais baixas que o nível do mar. Não existe depressões absolutas no Brasil. E as depressões relativas? São as áreas que possuem nível altimétrico maior que o nível do mar, mas com altitudes inferiores às das áreas que a circundam. Estamos chegando ao final da nossa aula. Vamos ver o que aprendemos? Aprendemos que a Terra é formada por 3 camadas, crosta, manto e núcleo, que existem os agentes internos e externos da Terra. Vimos ainda que as placas tectônicas se movimentam lentamente através de 3 movimentos, o transformante, o convergente e o divergente. E, por fim, percebemos que os agentes modelam e transformam a estrutura da Terra. São as nossas formas de relevo. Veja só um exemplo. Quando saímos de casa, nós seguimos sempre em linha reta? Não, nós seguimos as formas de relevo. Subimos, descemos, fazemos curvas. Isso aí é realmente a parte do relevo onde nós percorremos. Agora, eu tenho 2 desafios para vocês. Vejam aí na sua tela. O agente interno que está representado nessa figura. Parem e pensem um pouquinho. Se você disse vulcanismo, parabéns, você acertou. Agora, vamos ao nosso próximo desafio. As placas tectônicas apresentam 3 movimentos que estão representados nas imagens aí que aparecem para você. Pensa um pouquinho.
quais são esses movimentos. Se você disse transformante, convergente e divergente, parabéns! Você prestou bastante atenção na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Agora, para vocês realmente perceberem o quanto aprenderam, acesse a escola.rio, todo o seu material complementar escolar e boa viagem aos seus estudos. Fiquem com Deus e até a próxima!